Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Gurizada, olha só. Eu quero... A gente precisa separar algumas situações aqui desse jogo que são muito importantes. Nós vencemos o Brasil de Pelotas, 4-0, goleada, show de bola. Show de bola. E por que eu digo que isso tem que ser comemorado pelo torcedor? Porque nós temos técnico, gurizada. Temos técnico. Ah, Diogo, então o Grêmio não tinha técnico. Cara, tínhamos o Renato, tínhamos técnico. Mas o Renato não tava legal. Não tava legal. Agora, deixa o Renato pra lá. Vamos comparar o Grêmio desse ano com o Grêmio do ano passado. Vamos comparar o Grêmio. Não vamos falar nem de situações, vamos falar de Grêmio. Olha a diferença do Grêmio de hoje pro Grêmio do ano passado. Do Grêmio dos últimos anos. Vamos colocar assim para não agredir ninguém, para ninguém ficar magoado. Mas o Grêmio dos últimos anos. Um Grêmio que terminou o jogo fisicamente muito melhor. Um Grêmio que desde o início pressionava. Um Grêmio com trabalho coletivo. Um Grêmio com saída de bola. Ah, Diogo, tu tá muito iludido. Isso é contra o Caxias. Interessa, é o Caxias que nós temos de régua nesse momento. Quando o Grêmio jogar contra o Corinthians, quando o Grêmio jogar contra o São Paulo, quando o Grêmio jogar contra o Palmeiras, aí a régua vai ser eles, mas nesse momento é o que eu tenho. E o Grêmio tem obrigação de pegar esses caras e jogar bem. E foi o que aconteceu no segundo tempo, especialmente. O Caxias, ele é muito melhor do que o Brasil de Pelotas. O Caxias jogou muito mais do que o Brasil de Pelotas. O Caxias, desde o início, começou pressionando o Grêmio, justamente pela saída de bola do Grêmio, que agora sai lá com um grando, sai lá bonitinho jogando com os pés. E é outra mudança que a gente também tem que colocar, porque o Grêmio do ano passado, especialmente, era tudo na segunda bola. Era o Marquezinho rifando a bola pra frente e salve-se quem puder, veja o que vai acontecer. E esse ano não, é uma saída de bola trabalhada. Tá certo que pelo meio tivemos um grande problema ainda, especialmente no primeiro tempo, que foi as oportunidades que nós tínhamos, os espaços que o Caxias deixava e o Grêmio não tinha aproveitamento por ali, especialmente. Mas isso foi corrigido. E esse é o grande ponto que a gente precisa trabalhar por aqui. O treinador soube enxergar os problemas e as oportunidades. E isso aqui é algo que a gente tem que comemorar. Parece que eu tô brincando, parece que eu tô falando, não, Diogo, pelo menos tu tá comemorando uma coisa que não precisa comemorar, uma coisa que é o normal do futebol. Mas nós não tínhamos isso. O Grêmio no primeiro tempo teve duas situações importantes. Jogávamos sempre pela direita com o João Pedro e com o Pavon, tá? O João Pedro solto, liso, jogava como queria, tinha todos os espaços, tranquilamente. E lá no outro lado, o Mike até a meia-tarde do campo. Não arriscava um chute de longe, não arriscava uma bola alçada, não arriscava absolutamente nada. Então pro Mike estava tudo legal. Quem acabou ficando sobrecarregado lá na frente foi o Aravena. O Aravena, sim, mais uma vez não jogou bem. O Aravena já é a segunda partida que ele não vai bem. O Aravena não está começando essa pré-temporada legal. Então o Aravena tem essa situação aí que precisa ver o que está pegando. Mas isso foi corrigido no intervalo, com duas mudanças. Eu diria uma delas até surpreendente. O que o Quinteiros faz? Vendo que o Aravena não tá legal, ele tira o Aravena e coloca o André Henrique. Opa, peraí, o André Henrique, daqui a pouco puxava até o Bright White para a esquerda, botava o Arezo. Não, bota o André Henrique. Ele tira o Dodge e coloca o Edenilson. Por que ele fez isso? Para aproveitar esses espaços pelo meio que nós tínhamos, que o Caxias deixava, e nós não tínhamos a oportunidade. Talvez pelo Vidia Sante não tá num dia legal, tá, e o Dodge não ter a característica de avançar. Enfim, ele viu essa situação e colocou o Edenilson por ali, solto pelo meio. Bastou. Ele mudou o jogo. Com 1 minuto de jogo, o Bright White já tá fazendo 1-0. Com jogada do Edenilson. Um Grêmio solto, um Grêmio que começou a ter o domínio de bola. Um Grêmio que estava encurralando o Caxias. Um Grêmio que criava bastante. Aos 21, o que ele faz? Tira o Cristaldo e coloca o Monsalve. O Cristaldo, inclusive, saiu aplaudido pelo torcedor, é importante que se diga isso. Aos 25 minutos, jogada do André. Pavon, legal, marca o 2-0. E aqui um ponto que a gente precisa colocar. O Pavon melhorou muito, especialmente no segundo tempo. O Pavon, no primeiro jogo contra o Brasil de Pelotas, eu critiquei o Pavon aqui. E hoje ele foi muito bem. Talvez por ser o primeiro jogo ele não tinha ido legal, enfim. Mas os elogios estão vindo de dentro do Grêmio. Estão vindo dos bastidores, de que o Pavon está solto, que o Pavon está feliz, que o Pavon está faceiro, que o Pavon está confiante, está adquirindo confiança. E hoje ele deu mais um passo para essa autoconfiança. Hoje ele marcou o gol
e ele deu uma assistência para que o Monsalve logo em seguida marcasse o gol dele também. Então o Pavon hoje ele saiu muito bem no jogo. Muito bem do jogo. Monsalve marcou também, como eu disse para vocês. Em seguida, mais adiante, ele tira o Mike e olha só a mudança que ele faz. Ele tira o Mike inclusive acabou fazendo gelo no intervalo, ele estava com um problema muscular, tomara que não seja lesão, né? Mais uma lesão, tomara que não seja. Enfim, mas ele acaba saindo e indo pro banco. O que ele faz? Ao invés dele puxar o Pedrinho ali para a lateral esquerda, não, ele traz o Vieri. Pô, mas vai improvisar o Vieri por ali? Que nada. Ele monta um sistema com 3 zagueiros justamente para botar o Grêmio mais para frente, utilizando as pontas e trancar o meio-campo pro Caxias. E pimba, o Caxias não avançou mais. O Caxias não teve mais oportunidade. A partir dali só dava Grêmio. Ele soube ler o jogo, ele viu o que o torcedor também viu e o que o torcedor reclamava muito no ano passado, mas pelo amor de Deus, o treinador não tá vendo. Não, o treinador está vendo, o treinador viu, o treinador mexeu e as mexidas do treinador foram o que deram a vida pro Grêmio, principalmente no segundo tempo. Isso é muito importante para a confiança. Isso é muito importante para a confiança não só dos torcedores, mas dos jogadores, sabendo que alguém está vendo o jogo que a qualquer momento a história pode mudar. Depois ele tirou o Pavon, colocou o PP, tá? E claro, que lá aos 4 minutos o Edenilson marcou o gol, aos 47 minutos, aliás, o Edenilson marcou o 4º gol e merecidamente marcou o 4º gol. O Edenilson que jogou muito nesse segundo tempo. O Edenilson que com o Quinteiros, ele tá conseguindo nascer pro Grêmio. Eu diria nascer pro Grêmio. Porque no ano passado, o Renato colocando ele como extrema, horas como um jogador mais recuado, nasceu pro Grêmio. Hoje, esse ano, ele tá nascendo pro Grêmio. Tomara que continue. Tomara que siga assim. Diogo, tu tá muito empolgado, é contra o Caxias. Diogo, tu tá muito empolgado, é no Gauchão. Não interessa, é a régua que eu tenho. Quando o Grêmio jogar contra o Corinthians, jogar contra o Palmeiras, é outra história. Nesse momento nós temos o que comemorar, porque o Grêmio está muito diferente e, graças a Deus, para melhor. Um ponto importante que eu quero fazer aqui também. Gabriel Grando. Meus amigos, Gabriel Grando está jogando com os pés. Foi só mudar a preparação de goleiros que até o Gabriel Grando conseguiu jogar melhor. Olha, eu vou dizer pra vocês, não sei se o Volpi vai ter oportunidade não, tá? Não, aliás, oportunidade ele pode até ter, mas não sei se ele vai conseguir tirar o Gabriel Grando dessa aí, não. Gabriel Grando, olha, tomara que jogue bem e tomara que siga sendo o titular do Grêmio nesse momento, já que é o que parece, o Volpi vai ser a alternativa. André, baita partida também do André, entrando pela esquerda, horas como segundo atacante, jogou maravilhosamente bem. Desde março do ano passado não jogava, inclusive foi um jogo contra o próprio Caxias, o último confronto dele, desde então vinha se recuperando. Então assim, o Grêmio é só elogios no jogo de hoje. Mas vejam bem, é uma comemoração que quem tem que fazer é o torcedor, quem tem que estar eufórico é o torcedor. A direção tem muito trabalho ainda pela frente, a direção precisa dar alternativas para o Quinteiros. Nós estamos falando de jogadores que foram bem. André Henrique não é ponta, é um jogador que foi improvisado e se saiu muito bem. É um jogador que hora está jogando bem, uma hora pode acabar não jogando mais tão bem por ali. Então o André Henrique, baita jogador, nesse momento foi show de bola. O Mike, hoje jogou melhor em relação a ele mesmo, mas é um jogador que a gente sabe que é insuficiente. Então a gente não pode confiar também, a direção não pode confiar que só porque o Grêmio foi bem hoje, tá tudo certo, tá tudo legal. Não. Precisam dar mais alternativas ao Quinteiros, porque o trabalho está fenomenal, o Grêmio está crescendo, o Grêmio tem trabalho tático, o Grêmio troca passes, o Grêmio chega muito bem e agride muito bem, no bom sentido, por óbvio, o adversário. Trabalho, o Grêmio tem trabalho e é isso que empolga o torcedor, tá? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Fui!